sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje estou com um amigo de infância. Estou muito feliz. Gente, eu fico muito feliz quando eu trago amigos aqui. Dr. Alex Fioravanti, cirurgião plástico. Gente, agora eu tenho um amigo cirurgião plástico. Obrigada pela presença. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui. Quanto tempo que eu não te vi, hein, Paulo? Não, ele só me viu, aí eu, olho pra cara dele e falo assim, não, então, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Já quero fazer tudo. Ela é perfeita, não precisa de nada, né? Eu preciso fazer algumas coisinhas, assim, algumas coisas, mas a gente vai entrar nesse assunto. Queria saber, primeiro eu gosto de trazer para o público, como que você chegou até aí? Porque você é de Marília. Até aqui? Você é de Marília, e quando eu te conhecia, eu não imaginava que você ia fazer medicina. Tipo, eu imaginava até, mas só que, tipo, tão intenso assim. Como você chegou até aí a parte da medicina? Tá. É uma coisa de criança. Eu não sei se você lembra de um outro, lógico que você lembra, nosso outro amigo Gabriel Haddad. Sim. Então, a gente, em algum momento da infância, começou a conversar sobre o que faremos no futuro. E a gente tinha decidido fazer medicina. Ele foi para advocacia e eu continuei na medicina. Então, uma coisa que deve ter acontecido ao redor dos 11 anos de idade, ficou meio que uma ideia fixa. Eu tinha dúvida entre engenharia, porque eu adorava montar e desmontar as coisas, assim, né? Mas tudo é meio manual, o que você faz hoje, não deixa total. de ser, exato. E então eu fui para a área da medicina. Eu tenho só um tio médico na família, fora ele, ninguém. É que todo mundo lá é bem empreendedor na sua família, né? É mais comércio, empresas, né? E eu fui para a área, então, médica. E então eu estudei na Unicamp, fiz minha formação lá. A minha especialização em cirurgia geral, cirurgia plástica, e depois eu também fiz uma especialização em reconstrução e microcirurgia e doutorado. Fiz tudo aqui no HC de São Paulo, na USP aqui de São Paulo. E quando você pensou em fazer a plástica, a parte plástica? A plástica, eu já entrei querendo ser cirurgião plástico. É claro que eu era criança ainda, não tinha muita experiência do que viria pela frente. Mas eu sempre fui um pouco ligado a essas coisas mais de beleza e moda um pouco. Não lembro se você... Não sei se você lembra que em Marília, né, tinha algumas coisinhas de moda, tal, desfile, fotos. Eu acabava fazendo algumas coisinhas de vez em quando. Sim. E então eu sempre gostei dessa área. E quando eu passei na faculdade, eu gostei de várias áreas. Eu até cogitei a ser cardiologista uma época. Daí eu decidi cirurgia, como eu sempre quis, mas na cirurgia geral eu ainda fiquei em dúvida entre fazer urologia ou então ir para cirurgia plástica, porque aqui na USP era uma área muito atrativa a urologia, e acabei continuando no que eu sempre quis, que era a cirurgia plástica. Entendi. E me fala uma coisa, que ano foi isso? A faculdade eu terminei em 2011. Tem bastante tempo. E a plástica são 4 anos de residência? São 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Então, eu acabei em 2016. 2016. E na época, o que estava meio que na moda da parte de plástica? Era mais... Tinha bichectomia nessa época já? Tinha, que era bem forte. Tinha bichectomia. Eu acho que o clássico da cirurgia plástica, que nunca muda, é lipoaspiração e mama. Esse, sem dúvida, são as grandes demandas em cirurgia plástica no mundo, né? A cirurgia de prótese mamária costuma estar sempre em primeiro e segundo lugar no ranking mundial, brigando com a lipoaspiração. Então, sempre são essas duas cirurgias que lideram o ranking, né? E se você pegar de 2016, eu coloquei minha prótese de silicone, eu tô pensando, foi logo que o Nicolas nasceu, foi em 2009. Eu coloquei em Marília, minha prótese. Minha primeira prótese eu coloquei com o Dr. João Evaristo. Sim. Lá em Marília. Aí eu coloquei minha prótese, mas só que na época era aquela prótese maior, né? Sim. Tipo, a galera queria ficar com peitão mesmo. Época da feiticeira. Da feiticeira, aí vieram as paniquetes, a galera do peitão. Daí, tipo, todo mundo colocou peitão, né? Em 2016, ainda o peito era... As meninas procuravam as mamas grandes, né? Sim. E agora mudou um pouco. Agora tá uma tendência de peitos menores, né? Mas mesmo assim, elas colocam a prótese de silicone. Hoje também existe uma
uma certa tendência ao explante, que é a retirada isso que eu ia te da perguntar. prótese de silicone. Assim, é um pouco controverso o assunto, porque ainda não existe uma evidência muito grande de que a prótese causaria os malefícios que dizem que ela traz, né? Uhum. Ainda é controverso, não tem nenhum estudo científico que consegue comprovar. Porém, da mesma forma que a paciente teve vontade de colocar, e a gente foi lá e colocou, ela tem total de direito de retirar sua prótese e ficar sem a prótese. É claro que ela tem que ter em mente que a mama provavelmente vai voltar a ser parecida do que era antes de Ela colocar a não fica mais prótese. flácida? Se só retirar, É. pode ficar, mas com o passar do tempo, a glândula sofre um pouquinho de hipertrofia após o explante. Então, assim, ela recupera um pouquinho da flacidez, mas não tanto quanto era antes. Além de que o tempo também se passou no decorrer desse período que ela teve a prótese, né? Então, é normal, com o tempo, adquirir uma certa flacidez e pitose, que é a queda das mamas. Entendi. E quando ela tira, ela tende a tirar total ou elas costumam reduzir o tamanho? Porque às vezes, a minha, por exemplo, é de 500 ml. Aham, Eu acho gigante. é. Se tirar, eu acho que vai ficar Se caída. tirar, eu tenho que fazer aquela cicatriz em T, né? Provavelmente sim, ou T, ou L, ou só ao redor da areola. Não necessariamente tem que fazer. Você pode retirar, a gente esperar um certo tempo para ver como fica, e daí sim decidir o que fazer. É, é claro que a maioria das pacientes, elas não querem passar esse período esperando, elas são mais resolutivas, querem definir tudo na hora, né? Entendi. Então, a grande maioria das pacientes, elas optam por retirar a prótese e já fazer a mastopexia, que é levantar as mamas. Então, tirar o excesso de pele que vai estar Que é sobrando. por esse corte. Isso, e forma daí um corte, na grande maioria das vezes, em T invertido ou em L, né? Que é Sem uma daqui perninha do T. pra cá. Isso. Entendi. E qual que é a diferença de colocar a prótese em cima do músculo e embaixo do músculo? Tá. Isso depende das características da mama da paciente, em primeiro lugar. Então, assim, uma mama com pouco tecido glandular geralmente não suporta uma prótese por cima do músculo, porque senão ela vai ficar muito marcada, muito em bolinha. Uhum. Então, nesses casos, geralmente a gente coloca por baixo do músculo. Mas também tem algumas características do próprio implante. Então, assim, a textura do implante, que é a capinha que envolve o silicone, dependendo do que ele é feito, a gente opta por colocar por cima ou por baixo. Hoje também existe uma certa tendência aqui no Brasil de colocar por baixo da glândula mamária, do músculo, para fazer uma cirurgia com uma recuperação mais rápida. Mas também tem que ver quais pacientes são candidatos a essa cirurgia. Entendi. Hoje ainda, pacientes que têm grande quantidade de parênquima mamário, de glândula, eu acabo optando por colocar ainda por cima do músculo, porque eu ainda vejo umas certas vantagens em relação a colocar por baixo, em termos de resultado a longo prazo. Por que que eu estou falando isso? Por exemplo, hoje, para a gente colocar uma prótese por baixo do músculo, numa paciente que tem um grande volume de tecido mamário, para a gente ter um resultado a longo prazo bom, ou a gente coloca por cima do músculo, Uhum. ou senão a gente coloca por baixo, mas a gente transforma essa mama numa mama sem tecido quase. Então a gente tem que retirar muito tecido mamário. Entendi. E isso, ao meu ponto de vista, meio que escraviza a paciente a ficar com a prótese para ter uma mama bonita, porque eu estou tirando, eu estou retirando grande quantidade de tecido mamário dela. Então, se caso um dia ela opte por retirar a prótese, seja lá qual seja o motivo, ela não vai ter tecido mamário próprio para fazer uma mama bonitinho com o que sobrou. Então, vai ser uma paciente provavelmente reta, né? Tipo, um resultado que talvez de imediato fique Fica legal. Mas só que se ela quiser reverter de alguma forma, é mais difícil porque ela não tem a estrutura. Porque ela não vai ter mais mama. Eu percebo, eu não sei, por cima do músculo parece que o colo ele fica mais definido, né? Ele fica uma estrutura mais definida. Eu tô falando besteira.
Não, você tem uma certa razão no que eu acho que você fica fala. mais Sim. projetado, assim. É claro que isso também depende da quantidade de mama que a paciente tem. Se a mama tem um tecido mamário muito grande, ela colocando por baixo ou por cima vai ficar meio que parecido. Porém, você tem razão. Se a mama não for tão grande, quando colocar por cima do músculo, acaba que fica mais marcado. Por quê? Porque tem uma camada a menos cobrindo essa prótese, né? Entendi. E quem quer amamentar depois? Pode? Existe alguma interferência? Pode, sem problema. Por quê? Porque tanto por cima ou por baixo do músculo, a prótese sempre vai estar embaixo da glândula mamária, que é onde produz o leite. Então, geralmente não vai interfere. mexer na estrutura. Não. Quando eu tirei minha prótese que eu troquei, eu já te contei essa história, eu já contei aqui algumas vezes que eu tive síndrome de Tietze, aí eu tive um processo inflamatório que não tem nada a ver com a prótese, e sim com o processo que eu tive na minha costela. Sim. Gente, é impressionante o que o nosso corpo é capaz de fazer. Ele devastou a minha prótese. É mesmo? Tipo, eu tenho a prótese, ela é toda comida. Eu acho que deu um processo inflamatório grande por conta da costela. E quando eu tirei a prótese, ela é cheia de... Parece um monte de formiguinha comeu a prótese. Sim. Ela tava inteira comida. Sim. Só que hoje a prótese, ela não extravasa o líquido como as de antes. Exato. O gel é mais coeso hoje. Então, assim, as próteses melhoraram bastante a sua tecnologia. E isso também permite com que a paciente consiga ficar mais tempo com a prótese sem a necessidade de troca. É claro que precisa fazer avaliações anuais, pelo menos com ultrassom anual, para ver se está tudo bem. Estando tudo bem, a gente hoje tem a conduta de deixar essa prótese se a paciente está feliz com o resultado. Porque antes tinha um prazo até de 10 anos, né? Exato. Hoje não tem mais prazo, né? Não, a gente deixa enquanto estiver tudo bem. Tá, eu costumo fazer exame bonitinho e tal. Agora eu quero falar da LipoLED. É LipoLED, LipoHD, LipoLAD, você falou, não é LED, é LAD, né? LAD, do português, que é lipoaspiração de alta definição, ou HD, do inglês High Definition. As duas significam a mesma coisa, que é a lipoaspiração de definição, em que a gente realça a musculatura que cada um tem. Nossa, eu sempre entendi tudo errado, essa lipo. Porque na minha cabeça, eu tinha na cabeça, vendo os resultados de algumas pessoas conhecidas, que não era uma definição muscular. Era um desenho na gordura da pessoa. Então, depois que eu entendi, vendo o seu Instagram, porque, gente, acessem ao Instagram do doutor, porque eu fiquei chocada. Eu quero fazer isso amanhã. Gente, vocês não têm noção. Eu quero fazer todos, porque assim... Como se a Paola precisasse, Não, né? mas sabe o que acontece, doutor? Eu treino, você sabe, eu corria naquelas esmeraldas, mais que todo mundo de Marília. Eu corria. Sim. Fazia jiu-jitsu, corria, não sei o que lá, treino desde sempre. Meu abdômen, ele é retinho, só que não aparecem os gominhos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de que meus gominhos apareçam. Deve ter, sim, uma capinha de gordura? Deve ter. Mas talvez seja o meu biotipo e tal. Mas só que eu percebo que tem pessoas com a mesma estrutura de corpo que eu, que vão lá e fazem um pouquinho e eu faço assim, pá! Aparece. Aparece. Porque na lipoaspiração, de uma forma geral, eu sempre faço analogia. A gente vai transformar um edredom, faz de conta que o edredom seria sua pele, num lençol. Tá. E o que tiver por baixo vai aparecer com mais facilidade. É claro que o que tiver por baixo for um pouquinho mais volumoso, tiver uma hipertrofia, vai aparecer mais ainda. Então, é sempre uma tríade, né? Eu brinco, que é alimentação saudável, uma dieta, atividade física e principalmente musculação e cirurgia plástica. Daí consegue um corpo excelente. Ok. E não é o desenho na gordura ou é o desenho na gordura? É e não é? Vamos dizer que nas transições entre as musculaturas, a gente acaba tirando mais gordura, afinando ainda mais a pele nessa região. Então, o que acontece? Isso varia de paciente para paciente, a gente tem que ver exatamente onde que está essa transição entre um grupamento muscular e outro. E nessa área, então, exatamente nessa transição, a gente tira um pouquinho mais gordura, realçando, então, as curvas e sombras do abdômen, o que uma pessoa magra e bem atlética consegue por si só apenas com academia e dieta.
Entendi. Então, teoricamente, fica uma... Que tem que ficar, né? Todo o corpo tem que ficar com uma estrutura de gordura, que a gordura ela é positiva. Sim. Mas tira essa gordura mais evidente de alguns lugares e ela acaba sobressaindo a musculatura. Exato. E hoje tem uma coisa muito legal que também tem a ver com terapia regenerativa, que é o uso da gordura intramuscular também. Então a gente coloca hoje, que era o que a gente não conseguia até pouco tempo atrás. A gente falava, olha, eu vou conseguir diminuir a quantidade de gordura da sua pele, porém eu não consigo aumentar seu músculo. Hoje a gente já consegue colocar essa gordura dentro do músculo, então a gente consegue aumentar o volume do músculo. E tem uma coisa legal que junto com as células de gordura vem também um pouco de célula-tronco e fator de crescimento, o que estimula a hipertrofia muscular também. Então assim, não só volume, a gente também está fazendo uma terapia regenerativa para o músculo fazer uma hipertrofia. Ai, que demais isso, gente. Legal. E qual que é o tempo de recuperação dessa cirurgia? Eu costumo falar 2 semanas, mas assim, 2 semanas com uma série de ressalvas. Assim, 2 semanas a paciente já pode vir trabalhar, normal, sem problema nenhum, até antes, na verdade. 2 semanas, em geral, começa algumas atividades físicas, tipo agachamento, abdominal, uma caminhada mais leve. Mais ainda, nessas 2 semanas, ainda vai precisar continuar com drenagem linfática, usar o macaquinho cirúrgico. Quanto tempo para ficar 100%? Tipo, vida normal, como se nunca tivesse operado? 2 meses, mais ou menos. 2 meses. É claro que varia de paciente para paciente. Mas... Não, eu tô perguntando isso pra mim. Eu tô falando sério. Eu quero fazer. Mas deixa eu te perguntar. São minhas dúvidas, tá? Eu percebi no seu Insta que quando a pessoa ela vai fazer esse processo de lipo-LED, lipo-HD, ela não acaba fazendo só a parte abdominal. Porque é um todo, né? Então, tem o abdômen, aqui é a estrutura abdominal, tem aquela parte que a gente fala do escorpião, que fica a coisa mais linda, definidinha aqui, e tem a parte também das costas, dos flancos e tal. E eu percebo que a pessoa, ela faz essa região do abdômen, ela faz os flancos e ela aproveita essa estrutura e essa gordura para aumentar o glúteo. Sim. Tudo isso faz parte? Faz. Lá na minha clínica a gente chama isso de lipo 360. Tá. Mas isso a gente faz em todo mundo, que é a lipoaspiração das coxas, colotes, flancos aqui nas costas, dorso alto, região lateral do tórax, braço, porque não faz sentido, na minha opinião, fazer só a lipoaspiração do abdômen e deixar o restante mais gordinho. Eu acho que tudo tem que combinar e ficar mais harmônico. Então já faz parte de uma cirurgia só? Sim. Você consegue fazer isso tudo em uma só? E eu até prefiro, para ser bem sincero, embora seja mais demorado, é que o resultado a longo prazo, na minha concepção, fica melhor. Entendi. Porque quando a gente faz uma lipoaspiração, fica mais difícil engordar nessa região, porque a gente está tirando células de gordura dessa área. Se a gente deixa em outras áreas, proporcionalmente fica mais fácil engordar nessas áreas. E daí começa a ficar, no futuro, se a paciente não se cuidar, um pouco deformado, desproporcional, exato. O que eu percebo muito das cirurgias mais antigas, da lipo mais antiga, enfim, da época que a galera fazia mais aquela lipo, mas eu acho que era bem mais invasiva, né? Antigamente. Não tinha as técnicas que tem hoje. E as pessoas costumam ganhar peso depois. O que acontece? Eu percebo que onde passou a cânula com mais evidência, ali não ganha porque tirou aqueles adipócitos, as células de gordura. Nas outras regiões que tem, talvez... tenha um restinho de gordura, aparece. Aí a pessoa fica parecendo que fica com uma nuvenzinha, assim. Sim. E isso, a gente consegue deixar isso mais lisinho quando vai fazer a cirurgia? Sim. Hoje? Consegue. São 2 coisas principais. A principal dela é você operar no plano certo, né? Que é um plano mais profundo. Se você ficar fazendo uma lipoaspiração muito superficial, você tem maior chances de irregularidades, que é essas alterações que você disse. Porém, hoje a gente tem uma das tecnologias que a gente usa, que chama Vaser, que é uma tecnologia ultrassônica
que por meio de ondas ultrassônicas ela entra na frequência de ressonância da gordura e separa a célula de gordura uma da outra. Separa ela do músculo, do vaso sanguíneo, da pele, e com isso a gente consegue uma lipoaspiração mais suave, mais precisa, mais segura. Por quê? Porque o paciente vai sangrar muito menos, em média 7 vezes menos, e mais regular, então sem essas irregularidades. Ai, que legal, então pega mais profunda. A hidrolipo, ela pega mais superficial ou não? A hidrolipo é um termo usado para uma pequena lipoaspiração realizada geralmente sob anestesia local no consultório. Então, assim, geralmente o médico vai lá e fala, vamos fazer hoje só um pedacinho aqui na barriga. Tipo, só aqui. Então, assim, toda lipoaspiração, hoje, a gente usa, assim, um meio líquido para quê? Para diminuir o sangramento, né? Ou para usar as tecnologias. Quase todas precisam que você infiltre uma solução, deixando o meio líquido, e faça, então, a lipoaspiração. Então, primeiro você injeta para diminuir o sangramento, essas células ficarem em volta desse líquido, e tirar. Hidrolipo é só um termo, assim, para vender, para marketing, dessas pequenas lipoaspirações, geralmente realizadas em anestesia local. Mas ela é profunda também? Ela é profunda também. E a diferença está na cânula ou não? A espessura da cânula ou é a mesma cânula? Não, você pode usar, daí é de acordo com a preferência de cada cirurgião, mas existem diversos calibres e comprimentos de cânulas, né? Entendi. Dependendo do que você quer, onde você quer chegar e tudo mais. E quais os riscos de uma lipo HD, assim? Mas risco que eu digo, risco estético, porque risco cirúrgico, qualquer cirurgia tem. Se você for fazer uma de joelho, pode te dar uma trombose. Então, assim, uma lipoaspiração HD, vamos pensar aqui. Talvez fibrose. Todo procedimento cirúrgico tem risco de fibrose, que é uma cicatriz que acontece por dentro. É tipo um queloide? É como se fosse uma cicatriz normal. Acontece que ela eventualmente pode se exacerbar, parecendo um queloide, e às vezes ficar um nódulo por dentro, ou até mesmo uma marca aparente a olho nu. Quando a gente percebe ao toque e não percebe vendo, é bem melhor do que quando você vê. E daí são essas irregularidades que você falou agora há pouco. Dá para evitar a fibrose? Dá para amenizar, mas a fibrose é um processo de cicatrização normal esperado que aconteça depois de uma lipoaspiração. O que não pode é que essas fibroses sejam visíveis, perceptíveis e que incomode o paciente. Que quando alguém faz uma cirurgia, que eu digo de amenizar a fibrose, é que as pessoas ficam um pouco nervosas, que às vezes fica esse processo de cicatrização e a pessoa acha que nunca mais vai voltar, sabe? Sim. Na grande maioria das vezes, toda fibrose se resolve em torno de 3 meses. A grande maioria das vezes. A drenagem linfática que a gente indica com o fisioterapeuta, tudo nos dias seguintes da lipoaspirações, das cirurgias, e que em geral dura até 2, 3 meses depois, são para organizar essa fibrose de uma forma que não fique aparente nem incomode o paciente. E é também acelerar o processo de recuperação. Entendi. E quando a pessoa faz essa lipo HD, se ela volta a engordar, o que pode acontecer? Ela perde o resultado. Assim como se eu operar o rosto de alguém e ela ficar gordinha depois, ela também vai perder o resultado. Mas é uniforme o resultado quando volta ou pode ficar com alguns relevos assim? Então, se você for no plano profundo, que nem eu disse anteriormente, muito provavelmente vai voltar a engordar como uma pessoa normal. E vai perder o resultado e vai perder a definição. Porém, a gente já viu e cansou de ver isso na internet, até assim, algumas imagens, quando a lipoaspiração é muito superficial, que marca muito, que na minha opinião é feito de uma forma até não correta, daí pode dar alguns resultados bizarros, né? Que é o que a gente vê, mas eu não considero isso uma
cirurgia adequada. Sim, se você pegar até umas pessoas conhecidas, que às vezes, eu não vou ficar citando o nome, às vezes elas aparecem com esse processo de lipo HD, que eu falo, gente, se você pega um bom médico, não que há médicos ruins, mas só que, tipo, se você pega um profissional que vai fazer tudo bonitinho e vai seguir a sua individualidade, vai respeitar seus limites, fica tão harmônico, fica bonito, fica sutil, nem parece que você fez. Mas tem gente na internet que eu acho que acaba fazendo tanto, eu não sei se faz uma em cima da outra, e acaba ficando profundo até, fica estranho, sabe? Fica. E eu nem sei se pode ficar fazendo uma atrás da outra, como as pessoas fazem. O ideal é que a pessoa que procura uma cirurgia plástica, geralmente ela se incomoda com alguma coisa. Sim. Mas o ideal é que ela participe desse processo, que ela mude o mindset dela e comece a se cuidar mais para não precisar ficar operando uma certa frequência, né? Então, assim, a lipoaspiração, ela é feita para melhorar o contorno corporal, não como uma forma de emagrecimento. Sim. A pessoa precisa ter um controle da sua alimentação, praticar atividade física para ficar no shape, vamos dizer assim. Eu considero que a cirurgia plástica é um grande empurrão e aliada a isso tudo para a pessoa conseguir atingir o objetivo dela. Mas ela tem que participar. Não existe milagre, só, né? Não é? Não é uma pílula mágica mesmo que você porque toma aí. a gente, foi o que eu te falei, eu fiz tudo. Chega num limite que o tudo já, tipo, eu quero ter esse resultado X. Sim. E eu não alcanço por mim. Não é nada de tipo, o que disseram que vão. Não, eu estou me incomodando com o meu abdômen. Chega uma hora que às vezes você já fez a quantidade certa de exercício, você já se alimentou, não tem jeito. E esse é o paciente ideal. É o paciente que muitas vezes já participa, já faz isso da sua própria vida e está infeliz com alguma coisa, a gente vai lá e consegue ajudar esse paciente. Ou o paciente que está determinado a mudar e precisa de um incentivo, porque alguns pacientes são mais difíceis, né? Vai lá, treina, se esforça e não vê nenhuma melhora porque tem uma flacidez por cima, por exemplo, que não vai melhorar com a academia nem nada, Sim. né? Sim. Então, a gente tratando essa flacidez, muitas vezes o paciente se anima e daí consegue mais resultados, gera um feedback positivo, né? Sim, só não pode usar como muleta, né? Que foi o que você falou. Que as pessoas acham que a lipoaspiração, ela é um processo de emagrecimento, e ela não é. Não. É o contrário. Você emagreceu, você organizou sua rotina, daí sobrou algumas coisinhas lá que você não tá conseguindo resolver. Ou tá no sim. caminho, né? Exato, aí sim. E pensando em tratamento facial, o que a gente tem de novo hoje? Facial, tem várias tecnologias, né? Por exemplo, lasers, ultrassons, micro macro focados, por exemplo, radiofrequência bipolar, que é uma das que eu mais gosto. O lifting facial continua fazendo? Continua. E na minha opinião, é o melhor tratamento como rejuvenescimento facial. Sim. É claro, eu sou cirurgião, né? Então, eu sou enviesado por isso. Mas nenhum outro tratamento tecnológico ou cosmético consegue um resultado que a cirurgia consegue em termos de rejuvenescimento. Porque ela é que mais consegue transformar, vamos dizer assim, né? E ainda aquele corte aqui? Sim, esse é o inconveniente da cirurgia, que tem um corte que fica ao redor da orelha e beirando o cabelo, e tem o tempo de recuperação também, né? É muito grande? Olha, vamos dizer, quase tudo em cirurgia plástica se resolve em 2 semanas, porque, de uma forma geral, a gente está lidando com pele e talvez um pouquinho da musculatura, assim, né? Então, o tempo de recuperação costuma ser parecido em quase todos os procedimentos. Porém, é comum ainda, depois de 2 semanas, ter um pouquinho de roxo, a face ainda está um pouquinho inchada, mas nos primeiros dias depois dessa cirurgia, chega a ser até um pouquinho chocante. Que fica... Muito inchado. Muito inchado? Pode ficar. Pode ficar? É claro que depende da resposta de cada um. Eu já tive pacientes que
estavam muito bem 5 dias depois, mas não é tão comum. O mais comum é que o rosto inche bastante, fique um pouquinho roxo. Isso, principalmente para os familiares, às vezes que não sabia como seria o procedimento, né? A gente sempre fala, na consulta, mostra. Porque a pessoa acha que vai ficar Mas daquele às vezes jeito o familiar não estava junto na consulta, né? É que às vezes parece que a pessoa vai ficar daquele jeito pro resto da vida, sabe? Eu sei, eu imagino. Mas sabe qual que é a minha preocupação? E eu acho que isso é a preocupação de todo mundo. Eu percebo que há uma idade certa para fazer o lifting, porque fazer muito jovem, não sei se é indicado. Tipo, na minha idade, eu quero fazer um lifting. Não é indicado. Acho que não, né? Um exemplo. Assim, tipo, a pessoa vai ficando mais velha. Então, existe uma idade, é mais acima dos 50, existe? É não. claro que depende do envelhecimento de cada um. Tem pessoas que com 50 anos parece ter 30. E tem pessoas com 30 que parece ter 50, né? Mas, em geral, ao redor dos 45 anos é quando começa a procura por essa cirurgia. Por conta de uma flacidez. Principalmente flacidez. Então, se você olhar o rosto jovem, o seu, por exemplo, é um rosto triangular, com a maior proeminência aqui na região da maçã dos rostos, o queixo bem triangular, tudo. Conforme a pessoa vai envelhecendo, vai tendo uma queda, uma flacidez, exato. E o rosto que era triangular começa a ficar mais quadrado, com aquelas bochechinhas aqui caindo, bolsinhas de gordura aqui, sulco nasogeniano muito pronunciado. Então, a cirurgia ela vai reposicionar essas estruturas na face e retirar o excesso de pele. De uma forma bem simplista, é isso que vai fazer. Entendi. Mas o que eu também fico, às vezes... olhando na internet, é que tem gente que faz uma vez. Aí, tipo, tem uma estrutura de pele. Porque tem uma flacidez, então você tem uma sobra de pele ali que você acaba tirando, né? Aí, depois de um tempo, ela vai lá e faz de novo. Aí, depois de um tempo, ela vai lá e faz de novo. Chega uma hora que a pele não tem essa elasticidade toda. Mas no rosto não é muito comum isso. Fazer várias vezes. Não. Em geral, numa vida, a pessoa costuma fazer no máximo 3 vezes essa cirurgia. Nem dá para fazer mais. Então assim, seria uma ao redor dos 45, 50 anos, a próxima ao redor dos 65, 70. Esse é o mais comum. Tá. A terceira é raro, mas acontece às vezes do paciente fazer depois. Então assim, é uma cirurgia que rejuvenesce muito, como eu disse. Assim, a grande maioria dos pacientes falam que parece que rejuvenesceram 10 anos, ou mais até. É uma cirurgia bem legal, que está super em alta atualmente, né? Ela tinha ficado um pouco esquecida com o boom de botox, preenchimento e tudo mais. Mas hoje, muitas pessoas estão até com medo de fazer preenchimentos, por conta daquela pillow face, aquela face muito inchada, redonda, estigmatizada que muitos profissionais têm deixado no rosto dos outros, né? Então, pessoas às vezes têm medo de um resultado daquele e querem uma coisa mais resolutiva em uma única etapa. Sim. Então, a cirurgia seria uma excelente opção para quem deseja uma coisa mais imediata, mais resolutiva. É claro que tem que continuar a ter cuidado. Por exemplo, hoje, a gente não faz quase mais uma cirurgia no passado que era muito comum, que junto com essa cirurgia do facelift, fazia também um corte aqui no couro cabeludo, de fora a fora, e puxava a testa como um todo. Hoje a gente tem o Botox, que é uma toxina que vai lá e paralisa a musculatura e dá um excelente resultado, consegue tratar de forma muito boa as ruguinhas da testa, do pé de galinha e sem a necessidade de um corte. Então é um tratamento relativamente barato, rápido, quase sem nenhuma complicação. Nunca tive na minha clínica, nem eu nem a Isabela, uma complicação de Botox e que resolve muito bem. O único problema é que tem que fazer aí 2, 3 vezes por ano para manter sempre em cada dia. vez mais, viu, doutor? Porque antes eu fazia uma vez, depois 2, agora 3. E quanto mais a gente treina, menos o Botox dura, né? Eu treino que nem o cão. Tipo, um Botox não dura nada. É comum. Geralmente atletas têm uma duração menor porque
Por causa do estresse, do cortisol mesmo, talvez? É pelo mecanismo de ação dele, né? Ou Ele dos vai radicais livres? o Botox, ele vai lá na fenda sináptica e bloqueia a entrada de acetilcolina na célula. Então, assim, quando você faz muita atividade, você acelera esse processo e ele acaba sendo fagocitado, assim. Sim, vai mais rápido. Vai mais rápido, dura menos. Mas o que eu percebo também é que há um preventivo. Então, eu acho que até a cirurgia plástica, trabalhando junto com a dermato, a parte de dermatologia, existe um preventivo. Hoje as pessoas estão cuidando mais da pele e essa cirurgia, ela vai, tipo, vão jogando mais para frente? Sim, inclusive, recentemente aqui no Brasil, né? A gente teve uma tecnologia nova, que é a radiofrequência bipolar, e eu tive resultados muito bons, principalmente assim, terço inferior do rosto, a região do pescoço, e alguns cirurgiões mais experientes, mais velhos que eu, falaram, inclusive, que eu estava tendo resultados melhores que eles com uma tecnologia do que eles com a cirurgia. Essa radiofrequência, tipo qual? É o FaceTite, o Morpheus, né? Tá. E eles me indagaram, poxa, eu tô achando que dessa forma o facelift vai acabar. Não sei, porque a tecnologia ela é um pouco imprevisível. Existe uma certa variação de resultado. Então, assim, o que a gente tem na literatura? Que varia em torno de 15% a 60%. É uma ampla faixa de resultado. Uhum. Tudo bem, 15% para combater uma flacidez é excelente. Mas 60% é muito melhor. Agora, a cirurgia, a gente sabe o tanto que a gente está puxando ali e a gente vai tratar tudo que dá para tratar. Então, assim, os pacientes maus respondedores à tecnologia ainda vão ter como melhor opção a cirurgia. A cirurgia. Desculpa, mal respondedores à tecnologia. Isso, a cirurgia. O que eu percebo é que, como eu cuido da minha pele desde sempre, eu vou fazer 40 anos, né? Nem parece. Eu tenho que melhorar algumas coisas, doutor, mas só que assim... Não, eu lembro... olhando ali. Eu lembro de você criança, você mudou muito pouco. Mudei muito pouco? Mudou muito pouco. Meu nariz só que não diminui, só aumenta. Que inferno esse negócio. Continua bonito. O nariz aumenta, a testa aumenta, tipo, as coisas que a gente não gosta vão evidenciando com o tempo. Mas o que eu percebo é que eu fiz o Botox preventivo, então eu faço Botox desde os 20 anos, 21 anos. Isso é ótimo. Eu nunca tive aquelas marquinhas na testa. É ótimo. Saiu um estudo recentemente mostrando duas gêmeas que uma usava o Botox de forma preventiva por anos e outra não. E comparou a foto das duas depois de alguns anos. A que fazia os procedimentos de forma preventiva parece muito mais jovem do que a outra que não fazia. Então, sem dúvida, você está no caminho certo. É porque a gente acaba evitando que apareçam as linhas de expressão, que é o mais difícil de sair, porque a linha de expressão, ela não sai por Cristo. Exato. E o que você me perguntou, realmente, a cirurgia tem sido postergada com o uso da cosmetria, né? Com a cosmetria, com botox, preenchimento e tudo mais, tecnologia, laser, eu ia falar do microsom, ultrassom microfocado, Ultraformer. Eu já fiz Ultraformer para fazer aquele Fox Eyes. Sim. Tipo, nunca fiz nenhum tipo de linha, essas coisas, mas só que, tipo, adianta bastante. Lógico que adianta, tudo adianta. E é claro que em graus menores, quando se compara à cirurgia. E com certeza isso tem levado a cirurgia arrastado mais tempo para o paciente tomar essa decisão de operar. Porque não é uma decisão fácil também. A paciente fica pensando, poxa, mas é uma cirurgia no rosto. Se caso não ficar bom, não tem como esconder o rosto, né? Não tem. Então, assim, os pacientes têm medo também. É normal essa dúvida, esse medo. Mas tem como projetar um resultado? Tipo, a pessoa, ela consegue ver como ela vai ficar? Traz uma foto 10 anos antes. Não, é porque às vezes hoje tem uns programas lá que você faz o negócio, aí você fala, você vai ficar assim. Mas eu não sei o quanto isso também cria uma expectativa, né? Porque, assim, eu uso bastante a simulação em cirurgias nasais, rinoplastia. Porque a gente consegue mostrar mais para o paciente realmente como vai ficar.
E a gente fazendo essa simulação, a gente sabe o que é possível e o que não é possível. Então, quando eu vou operar o nariz, geralmente eu mostro o resultado que eu quero chegar para a paciente. E isso é até legal, porque se a paciente falar, ah, não, mas isso não era o que eu estava pensando. A gente alinha nossos pensamentos e expectativas em relação ao resultado. Agora, as outras cirurgias, por exemplo, a face, eu desconheço uma tecnologia hoje que consegue fazer isso de uma forma realmente precisa. Até, por exemplo, existem algumas tecnologias de imagem que mostram, por exemplo, a cirurgia mamária, cirurgia de lipoaspiração. E eu já testei. Na minha opinião, é um brinquedinho ainda, assim, não é tão... E pode frustrar, né? É. Tipo, pode deixar muito feliz, falar, Sim. Nossa, ficou bem melhor, como a pessoa criar uma expectativa Exato. tremenda. E né? é difícil você vender uma coisa que você não sabe se vai acontecer, né? Com certeza. Então, eu prefiro... Não, eu mostro os resultados que eu tenho. É claro que cada um é cada um. E o resultado também depende da sua participação no processo. Mas, por exemplo, no rosto, não depende muito do paciente, né? Depende mais de quem está operando. Sim. Eu falo assim, o que depende mais do processo é a cirurgia, por exemplo, de lipoaspiração, que o paciente, se ele comer na recuperação igual um doido, ele já vai perder todo o resultado antes mesmo de vê-lo, né? Com certeza. Então influencia bastante. É claro que também nas outras cirurgias o paciente também tem que se cuidar, seguir as orientações do médico, repouso, passar alguns produtos, eventualmente, creme, hidratante, usar as malhas cirúrgicas, entendeu? Entendi. É sempre muito importante a participação do paciente. E que ele entenda tudo, né? Porque muitas vezes ele não... Pô, o paciente é o maior interessado que o resultado dele fique bom. Às vezes ele não seguiu alguma coisa diferente porque ele não entendeu direito que se ele não fizesse aquilo, eventualmente poderia prejudicar o resultado dele. Por isso que é importante explicar todo esse processo para ele. E por fim, eu queria só fazer uma última pergunta. Quanto que as pessoas levam hoje, não sei se acontece com você, os filtros das redes sociais para ficar igual aquele filtro? Existe isso? Eu não tenho muito esse tipo de paciente, mas é difícil. Porque eu não tenho dúvida que as mídias sociais aumentaram muito o mercado, não só da cirurgia plástica, como da dermatologia e da cosmetria de uma forma geral, né? As pacientes hoje, elas... querem uma coisa que elas não são. Às vezes e muitas vezes não são eu me olho no filtro, eu me reconheço no filtro, eu vou usar a câmera normal, eu falo, essa não sou eu. O filtro sou eu, a câmera normal não sou mais. Tanto que as meninas que trabalham comigo falaram, Paula, para de usar filtro, por favor, que a gente não te reconhece. Mas eu falei, mas eu só me reconheço no filtro. E agora, entendeu? Então, o filtro é uma coisa que dá um tapinha na nossa cara. Mas não precisa, né? Mas só que a gente sempre acha que precisa, né, doutor? Não, você tá ótima, Paula. Obrigada, doutor. Não envelheceu nada. Não envelheci nada. E eu te conheço o quê? Tem 30 anos, pelo menos? 30... Ai, gente, 30 anos. 30 anos. Não, muito bom. Mas, muito doutor, super obrigada. Eu queria que você deixasse suas mídias sociais. Você lembra delas? Eu lembro. Então deixe. Então, Instagram, BR Alex Fioravante. Também tem o da nossa clínica, que é clínica.fioravante ou fioravante.clínica. Eu procuro, olha, gente, esses doutores... Fioravante.clínica. Fioravante.clínica. E também tem nosso site, que é www.clinicafioravante.com.br. Doutor. Olha só que vergonha. Você precisa decorar seus Instagrams. Preciso. E eu tô passando uma dificuldade ultimamente com as mídias todas, né? Por quê? WhatsApp. Não, mas tem que ter horário de funcionamento. Então, exemplo, eu comecei a fazer isso. Eu tinha 2 celulares. Um eu deixava o celular só em horário comercial. O outro eu deixava só pra, tipo, amigo, essas coisas. Senão a gente endoida. Sim. E as pessoas, elas não têm critério, principalmente agora. Elas devem te chamar de madrugada pra saber alguma coisa. E se você não responder, nossa. A gente tem toda uma equipe que tenta dar todo o suporte preciso do paciente. Mas o paciente também tem que ter, se for uma coisa não urgente, né? Por isso que na época do meu pai, que é médico, eu lembro que tocava o telefone em casa.
de noite. Era telefone, não tinha celular. Geralmente era problema, né? Então, doutor tá aí? E quando queria papear? Aí eu lembro que a Raíssa era pequenininha, uma vez ligava um paciente todo dia à noite, mas pra atazanar. Aí meu pai tava fazendo alguma coisa, ele fez assim, tipo, fala que eu não tô. A Raíssa, ai, meu pai disse que ele não tá. Ela fazia isso direto. Era desesperador. Doutor, obrigada, Obrigado viu? Obrigada você pela pelo presença. convite, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Espero que a gente continue se vendo. Na próxima eu vou lá na clínica. Sim. Tá bom? É aqui em São Paulo ou em Ribeirão? Tem nas duas cidades. Aqui fica nos Jardins, ali na Rua Pamplona. E em Ribeirão, fica no edifício Times Square. Então beleza. Muito obrigada pela presença. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam. Espero vocês no próximo. Tchau!